Boa noite. Muito obrigada pelo convite do Centro Espírita Oriental Antônio de Pádua. A gente anda em tantos centros que a gente vai, às vezes, confundindo, mas o importante é que eu não errei o endereço, cheguei direitinho, né? Recebam um abraço do Lar de Maria, fica localizado em Chão Mangabeira, quem já conhece, Paulista, não é? Aqui, região metropolitana, no qual faço parte da equipe de psicólogos voluntários que trabalha junto com um atendimento fraterno, que as pessoas buscam para o seu tratamento espiritual. Então nós temos mais ou menos 10 psicólogos que estão lá, e quando o atendente fraterno identifica uma necessidade de um apoio psicológico, é endereçado para a equipe. É um atendimento breve, claro, mas sempre está atrelado ao atendimento melhor, o tratamento espiritual, sempre. Porque somos criaturas, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, que devemos trabalhar as 4 principais dimensões da criatura humana: a dimensão biológica, a dimensão social, a dimensão psicológica e a dimensão espiritual. Dito de outra forma, trabalhar o homem integral. Estamos nessa busca permanente. E nessa busca lhes trago, nessa noite, este tema: fator de perturbação. Que na nossa divulgação está fator de perturbação do ser. Solidão. Nós extraímos esse tema do livro O Homem Integral, que é o segundo livro da série psicológica de Joana de Ângeles e de Valdo Franco, que a propósito, a cada 15 dias, eu e a outra psicóloga, Paula Uchoa, fazemos um estudo no próprio Lar de Maria. Toda terça-feira, de 15 em 15 dias, de 15 às 16 horas. Então, todos estejam, desde já, convidados. Mas, Kátia, será que eu teria que estar desde o início da leitura do livro? Não. Fiquem à vontade. O importante é você chegar lá, iniciar o estudo. E aí, vamos refletir sobre o tema. A nossa irmã disse inicialmente que a solidão é algo que é muito falado no nosso cotidiano. E é considerado pela ciência mental, a ciência da saúde mental, um dos critérios diagnósticos da depressão. Só a depressão, Kátia, fecha um diagnóstico? Não fecha. Entretanto, ela tem uma importância, como a senhora Joana falou, como fator de perturbação. No livro, se vocês forem folhear, logo no primeiro capítulo, a solidão está junto de outros fatores de perturbação do ser. Entre eles, a rotina, a ansiedade, o medo, a liberdade e a solidão. Então vamos todos juntos sobrevoar esse tema aqui. Como lhes disse, aqui é o livro. Essa é uma edição mais nova, mais jovem, do livro. Quem tiver interesse de adquirir. A solidão, estimados irmãos, sempre foi falada, sempre foi citada em vários livros, em várias épocas da humanidade. E aí eu fui buscar um tema num livro mais antigo que a humanidade tem conhecimento,
a Bíblia. Lá foi citado o tema. E eu trouxe esse recorte para vocês. Vejam que interessante. Então o Senhor Deus, pode acompanhar. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que um homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Quem estava sendo referido, né? A quem estava sendo referido? Esse recorte é do primeiro livro, né? O Velho Testamento, mas propriamente dito ali na Gênesis. E ali foi colocado que o homem, me parece, Adão, não deveria ficar só. Ali ia ser criado um ser para que pudesse compartilhar com ele a sua existência, a reciprocidade, a parceria, o multiplicar. Desde muito é falado sobre o tema. Mas não só no livro sagrado é falado sobre a solidão. Músicas, poemas, filmes, livros. E eu lhes trouxe também uma música muito conhecida. Quem é da era dos anos 80 deve ter acompanhado os grandes festivais da Globo, da canção, onde Jessé, já desencarnado, traz essa música, essa cantiga de amor, né, falando da solidão, esse poema falando da solidão. Porto Solidão é um tema. Acompanhem comigo. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sobraria consentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar, que guarda tamanhos segredos, diversos, naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai. A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Aqui começamos a entender como a solidão começa a trazer e ser esse fator de perturbação. O veleiro que é arremessado, não é? Contra o cais, ele não sai, ele fica ali, não é? Ele não consegue ter a liberdade para sair. Outra música também, que muitos de nós já cantamos, cantarolamos, é de Alceu Valença. Acompanhem comigo. A solidão é fera. A solidão devora. É amiga das horas, prima, irmã do tempo. E faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Aqui também temos um outro retrato, cantado pelo Alceu, pelo artista, nos dando a conceituação dessa solidão que é amiga das horas, ela fica ali, não é? Mas faz com que nossos relógios caminhem lentos, parece que não acaba, é lento demais, é lentificado, e aí causa o descompasso do coração. A solidão também é falada não só nas canções, poemas, livros, filmes, no livro sagrado, mas também o conceito geral sobre a saúde mental, como inicialmente nós já demos a pincelada. De forma geral, a solidão é associada à depressão. Mas já lhes disse, não fechamos diagnósticos somente com a depressão.
somente com a solidão, perdão. Continuando, tem significado ambíguo. Tanto é causa como consequência. Olha que interessante. Tanto é sintoma como é origem. Mas mesmo sendo causa ou consequência, tanto sendo sintoma como a própria origem, a solidão que estamos tratando nessa noite significa isolamento. Por isso que a senhora Joana, ela traz a solidão como um fator de perturbação do ser. No livro dos Espíritos que nós estudamos, nós folheamos, nós consultamos, lá na pergunta 825, o senhor Kardec fez a seguinte pergunta, entre as várias, as 1019 perguntas que compõem o livro, falando sobre a liberdade. Mas vamos tentar entender o que a liberdade tem a ver com a solidão, né? Eu acho que no slide passado a gente já começa a entender a relação. Vamos lá. Kardec perguntou, ou pergunta, né? Porque sempre é tão presente tudo lá. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Eu não vou perguntar o que vocês acham, porque a resposta já está aqui, né? Olha a resposta que a equipe do Espírito de Verdade deu a Kardec, que a propósito, segundo informações do próprio Divaldo, Joana de Ângeles fez parte do Espírito, dessa equipe do Espírito de Verdade, abrindo uma janela no livro Evangelho segundo o Espiritismo, há duas mensagens que são dela. Ela depois coloca isso para Divaldo. A primeira é a paciência. Quem assina, não, Cátia, mas eu não vejo no Evangelho Joana de Ângeles. Não, ela não era Joana de Ângeles ainda. Ela foi Joana para Divaldo mais na frente. Ela assina com um espírito amigo. Já folhearam? É de autoria dela. Mais na frente, outra mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo: dar-se-á aquele que tem um espírito amigo, Joana de Ângeles. Voltando, a resposta está clara: não tem nenhuma posição no mundo, esse que a gente vive, Terra, planeta Terra, reencarnados, onde podemos usufruir de absoluta liberdade. Não temos. Então não podemos nos dar, vamos fazer a correlação ao nosso tema agora, não podemos dar a nós mesmos a condição de buscarmos pelo livre-arbítrio a solidão. Que paradoxo, né? Vamos continuar aqui. Não, porque todos precisais uns dos outros. Olha lá na Gênesis. Lembram da Gênesis que eu li, primeiro slide? Olha aqui, a correlação. Assim como os pequenos, como os grandes. Então, o livro dos Espíritos já nos sinaliza que esta solidão não nos faz evoluir. Que a gente precisa do outro. Mas o outro é tão difícil de conviver, não? O que vocês acham? Alguém tem dificuldades nos relacionamentos? Espíritas têm dificuldades nos relacionamentos? Tem? Quem tem, levanta a mão. Mentira, não precisa. E aí, não precisa. Eu ia levantar também, né?
mas a gente precisa um do outro. Mas a dificuldade às vezes é tão grande, tão intolerante, que a gente prefere se isolar. Não aguento ele, não aguento ela não me entende, ele não me entende. Então eu me isolo. Mas precisamos uns dos outros. Mas a gente precisa entender como seria conviver uns com os outros. Joana de Ângeles conceitua a solidão. Espectro cruel. Olha como ela coloca. É cruel a solidão. Que se origina nas paisagens do medo. Olha o medo aí, visitando, né? A solidão é, na atualidade, abro parênteses antes de finalizar a frase. O livro foi psicografado em 1990, há 34 anos. E está irretocável essa frase. Continuando. A solidão é, na atualidade, assim como 1990 e 2024, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. Por que ela chama espectro? Espectro. Porque é tão amplo, não é? É tão amplo que cada um sente, vivencia particularmente. Então a minha solidão, se a vivencio, é diferente de Maria, de Antônio, de José. É um espectro. É amplo, mas é cruel. E vai se originar nas paisagens do medo. Kátia, explica melhor. Explica melhor como é que a solidão vai sair do medo. O medo é uma emoção básica? É ou não? Todo mundo tem medo? Espírita tem medo? A gente convive com medo? Dá para viver sem medo? Não. Eu acabei de perguntar, uma emoção básica? A propósito, assistam Divertidamente 2. 1 e 2. Eu falei 2 porque eu assisto o 2 agora recentemente. E vai falar dessas emoções que são desenvolvidas e todas elas com sua importância. Mas este medo aqui é o medo que eu não consigo, por exemplo, falamos de relacionamento, eu não consigo me relacionar, eu não consigo abrir-me para aquele outro, para aquela pessoa, então eu me isolo. Outro exemplo, eu sou diferente, eu sou de outra religião, a minha cor é diferente, meu jeito de falar é diferente, meu cabelo é azul, e o outro me julga por eu ter esses poucos de diferenças. E eu tenho medo de enfrentar o julgamento. E aí eu crio um medo. Então eu me afasto, eu me isolo. Quem fez isso? O medo. Cada um tem uma história. Recentemente, há 4 anos atrás, nós nos distanciamos dos outros, não é mesmo? Foi a pandemia. Não foi isolamento, foi distanciamento. Entretanto, esse distanciamento social, dado como recomendação, criou nas criaturas o isolamento, a ansiedade, a depressão, o medo. Mas a ansiedade e a depressão não nasceram na pandemia. Elas já eram epidemias.
O Brasil recebe a coroa pela Organização Mundial da Saúde do país que tem estatisticamente criaturas mais transtornadas pela ansiedade generalizada do que qualquer outro país. Vocês sabiam desses dados? Então a gente já tem essa coroa. Junto à ansiedade, a depressão. Pelos manuais psiquiátricos, pelos manuais médicos, os transtornos mentais onde nós nos debruçamos, a depressão, ela é uma comorbidade, ou seja, ela caminha junto com a ansiedade. Vou lhes dar um exemplo. Qual é o tempo que o indivíduo com a patologia da ansiedade vive? Presente, passado ou futuro? Vale um passe ao término da palestra, quem acertar. Se somos um país onde a maioria das criaturas tem a patologia ansiosa, né, ansiogênica, então aqui pelo menos há 30% de pessoas ansiosas. Quem é ansioso aqui levanta a mão? Não. Quem tem ansiedade levanta a mão. E quem é ansioso patologicamente? Não sei. Ok? Qual é o tempo do ansioso? Passado, presente ou futuro? Futuro. Ok, acertaram. Passa para todo mundo. Muito bem. Como o ansioso, ele quer antecipar aquilo que não aconteceu, não é? Ele quer trazer para o presente, inconscientemente, aquilo que não aconteceu. Deixa eu dar um exemplo para eu entender. Eu sei que vocês podem estar nesse momento vivenciando isso. Amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, por exemplo. E você começa, eu não vou passar. O que eu vou dizer? Será que vão gostar de mim? Qual é a roupa que eu vou usar? Eu tenho que estar lá 8 horas da manhã, então eu tenho que acordar às 5. E se eu não dormir? Eu não perco a hora. Ele está trazendo o futuro para cá. O nosso cérebro está recebendo todos esses comandos. E como o cérebro é a central da mente, né? A central da mente. O comandante é a mente. E a mente está onde? No espírito. Exato. O cérebro está entendendo que ele precisa trazer o futuro. Aí ele joga adrenalina, noradrenalina, para o corpo. Não é? Em excessos. E aí eu tenho a crise ansiogênica. Tudo comandado pela minha mente. Pois bem, como eu não consigo, porque é impossível eu me transportar para o futuro, eu não consigo, eu vou sofrer, o meu corpo vai receber em excesso a noradrenalina, todas as substâncias que vão me excitar, até me dar sintomas, né, como dor de cabeça, dor de estômago, sudorese, tem gente que fica com problemas na garganta, N sintomas. Como eu não consigo trazer, eu me frustro. Eu não consigo, porque eu vivo sempre lá e não aqui. Eu vivo lá e não aqui. Eu vou me frustrando. A frustração traz que tipo de sentimento para a gente? Tristeza. Tristeza. Porque eu estou lutando para trazer algo para cá, não consigo, me frustro e eu fico triste, apático, isolado. Olha a depressão batendo. Entenderam a comorbidade? É assim.
E o medo e a solidão estão presentes em ambos os transtornos. Né? Desafiador para o homem e a criatura, né? A cultura. Tudo bem até agora? Muito bem. Eu trouxe aqui rapidamente para a gente entender a gravidade do tema, né, que é a solidão, uma pesquisa que foi feita com 28 países, que mostra que os brasileiros são os que mais sentem solidão, que sentiram, na verdade, solidão na pandemia. Olha aí o ranking. O Brasil disparado. Depois vem Turquia, Índia, Alemanha, Japão, Holanda. A gente pode até entender, mas cara, a gente ficou, né, impossibilitado. Sim, a gente ficou, as autoridades sanitárias disseram, se cuide, se protejam, não foi isso? Só que a solidão veio, porque além do distanciamento, as criaturas se isolaram. E tem muita gente ainda isolada. São reminiscências da pandemia. E a epidemia da ansiedade e da depressão foi potencializada nesse evento catastrófico que nós passamos, todos nós. Como vamos sair da solidão, já que estamos entendendo, segundo o Livro dos Espíritos, a Bíblia, que a gente foi lá também, e a correlação me parece que faz sentido? Como é que eu vou conviver com o outro? Para não me sentir só. Mesmo com as diferenças que este outro tem, mesmo com as diferenças que eu também tenho. Eu trouxe uma história contada pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer, para que a gente possa entender. Ele tentou ilustrar o problema da convivência humana. E essa história diz o seguinte: na era glacial da Terra, imaginemos o frio tenebroso que a Terra passava. E os animais que a habitavam, para sobreviverem, tinham que chegar próximos uns dos outros, porque o calor de um aquecia o outro. E os porcos espinhos? Como é que foi? Diz o filósofo alemão que eles também buscaram sobreviver se aproximando do outro, do seu par. Mas quando se aproximavam, o que acontecia? Os espinhos do outro o machucavam. E eles se afastavam e morriam. E por uma questão de instinto, outros iam, mesmo vendo que outros sucumbiam, tentavam, se afastavam, morriam, tentavam, afastavam, morriam. Esse foi o dilema. Tem alguma coisa a ver com a convivência humana? Ficar próximo e se ferir, ou se afastar e sucumbir? Não é um dilema? Vocês consideram um dilema? Trazendo para a nossa atualidade, para a sua vivência, a sua mesmo, você está pensando nela agora. Cada um está fazendo a sua leitura. Mas será que tem uma alternativa para que a gente não fira e não se fira? E também se afaste e sucumba? Tem uma terceira opção? O que vocês acham?
vão pensando que ao término eu quero ouvi-los. Qual seria essa alternativa? Já que se afastando eu sucumbo, chegando próximo eu me firo, ou sou ferida pelas diferenças. Joana de Ângeles ainda segue. A necessidade de relacionamento humano tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam problemas para o intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. Se a gente for trazer a metáfora do corpo-espinho, imaginemos, não é, o ser humano tímido, sensível, precisando chegar próximo do outro, mas é tímido, não consegue chegar. Mas se ficar longe, sucumbe. Se chegar perto, ele tem medo de ser ferido. E aqui Joana toca no assunto. Mas temos, e eu deixei grifado para vocês, existe essa necessidade de nos relacionarmos. Lei de sociedade. Precisamos uns dos outros. Nossa, já são 20 para as 9. Oi? O relógio é o obsessor, né? Mas o tempo não está contra a gente, né? Não, né? Então eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem exatamente nessa posição que eu estou agora, com muita coisa para falar e pouco tempo para utilizar. Quando o tempo está contra mim, no caso do ansioso, o tempo sempre está contra ele. Sempre está. E aí a gente vai ressignificar isso. Eu vou fazer essa ressignificação agora. Eu olho para o relógio, faltam 18 minutos para terminar a palestra, não é isso? Segundo aquele relógio. Olha o tempo contra mim. Nossa, só tenho 18 minutos. Não vou conseguir falar tudo. Que pena. A palestra vai ficar incompleta. Eles não vão entender a mensagem que eu quero passar. O tempo contra mim. O tempo a meu favor. Ainda tenho 18 minutos, agora 17. Vou fazer tudo para tentar o máximo que eu puder para passar a mensagem, mesmo que todo o conteúdo literalmente não seja exposto. Entendeu? Tempo contra e o tempo a favor. Pois bem, já que o tempo tem que estar a meu favor, eu vou passar esse slide. Porque ele não vai comprometer. E aí eu vou lhes trazer os nossos espinhos. Os nossos espinhos. Meu e de vocês. Que nos colocam na solidão. Que tem como cenário o medo. E o medo entra aqui, ó. No primeiro. Então, um dos nossos espinhos é o medo. Timidez. Egoísmo. Não é? Imagine os porcos espinhos aí conseguindo, com um espinho e outro, mesmo ferido, sangrando, conseguisse se ajustar um no outro e o outro chegasse, me dá um espaço também, não. Aqui eu já consegui, procure outro lado. O egoísmo. Tentem fazer a imagem do ser humano através da metáfora. Discriminação são nossos espinhos. A homofobia, o racismo, a intolerância religiosa, a cor da roupa que a gente veste. Há muitos anos atrás, eu fui dar uma palestra
E a dirigente da casa falou, mas por que você veio de preto? Eu gosto de preto, eu acho elegante o preto. Só que eu estou com umas listinhas aqui, né? A casa proíbe cores como preto, mas veja, minha irmã, a cor preta remete à sombra. Ela foi defendendo o ponto de vista dela, remete à sombra, à energia pesada, mas eu não estou com a sombra, não estou com a energia pesada. A cor que está na minha mente é um arco-íris. Não é a minha roupa, a cor da roupa. Discriminação. Não é? Eu já vi em algumas instituições religiosas criaturas que não levavam à mesa para fazer a oração pessoas que tinham outras tendências sexuais, como por exemplo, homossexual. Eu já ouvi. Eu já vi. Discriminação, isso é um grande espinho. Isso é um grande espinho. Prisões relacionais, abuso sexual, psicológico, patrimonial, violência doméstica, violência com animais, não é? Violências com a natureza, a pessoa que arranca planta, arranca flor, não é? Arranca e joga, eu não entendo. Contemple. É uma galeria, a natureza é uma galeria, precisa ser cuidada, não é? Ânsia de ser amado também é um espinho, que a gente quer que o outro ame pela condição de você amar. Muitos casais falam, eu falo, eu te amo, mas ela não me fala, ou ele não me fala. Certo, mas o amor dela é expresso como para você? E aí a gente vai elencando tudo que ela ou ele faz para ele ou ela, que é o eu te amo. Que não é verbalizado, mas é expresso. Porque a comunicação, necessariamente, ela não é verbal, né? A gente pode se comunicar de várias formas. Patologias são espinhos, porque também dificultam, por exemplo, os nossos relacionamentos. Um exemplo é o transtorno do espectro autista. Uma das condições do autista é a reserva, né? É a reserva. Ele não interage, não é? Mas ele não sofre por isso, é diferente da fobia social. O fóbico social, que está debaixo da ansiedade, ele sofre. Ele quer ir para uma festa, ele quer sair, ele quer ter amigos, mas ele não consegue, ele sofre. Ele sofre. Essa é a diferença. O autista não, está tudo bem para ele. Está tudo bem. É uma condição. E as pessoas não dizem, nossa, ele é mal educado, não é? Não. É o mundo dele. É o mundo dele que precisamos respeitar. É uma patologia do neurodesenvolvimento que precisamos respeitar, entender. A sociedade tem a obrigação de entender para retirar os espinhos dos nossos relacionamentos. Porque no caso do autista, que estou trazendo como exemplo, quem entra na solidão não é o autista, é aquele que afasta. Porque se ele afasta um autista, ele afasta qualquer pessoa que difere do pensamento dele. Quem está na solidão é ele, e ele não reconhece. Ele não tem consciência. Redes sociais também são espinhos. Kátia, você é contra a rede social? Não. Não. Mas acaba sendo um refúgio para o solitário. É um refúgio para o solitário. Isso é um espinho.
Quantos adolescentes a gente vem estudando, vem acompanhando, vem tratando, que ficam horas a fio, trancados num quarto, diante de uma tela, às vezes nem dormem, ficam, como eles falam, virados, né? Assim, né? Eles ficam virados, eles não dormem. E a gente pergunta, você tem amigos? Tenho, o nome deles, aí abre a rede social aqui, 3.252 amigos. Não, mas carne e osso. E você sai, joga uma bola, conversa na escola? Não. É um espinho da solidão. E por fim, porque nós temos uma lista longa dos espinhos, o desconhecimento de nós mesmos. A gente não conhece, por isso que a gente fere. E às vezes o outro fala, você me machucou, você me magoou. Você fala, eu? Não. Sério que eu te magoei? Sim, você me magoou. Então tem duas questões aí que precisamos entender. Às vezes aquele que machuca realmente não sabe, porque não conhece a si mesmo, as suas expressões, características e personalidade, não é mesmo? E a outra questão é que o outro, na sua sensibilidade extrema, se melindra por qualquer coisa. Aí ele olhou diferente para mim, ele pisou no meu pé, ele sentou na cadeira que eu sentava sempre. Ele pegou minha caneta e não me devolveu. Vocês acreditam que tem gente que fica melindrada por causa da caneta que não foi devolvida? Então tem dois aspectos. Estão pensando no porco espinho ainda? A gente precisa resolver esse dilema. Houve um estudo, meus queridos, onde uma psicóloga da Universidade de Brigham, nos Estados Unidos, onde ela trouxe uma base de dados, ela pesquisou mais de 3 milhões de pacientes. 3 milhões de pacientes. E eles concluíram nesse estudo que a solidão, o isolamento social são tão nocivos, ou seja, tão perigosos para a saúde, quanto a obesidade ou o vício em drogas. Vocês acreditam nisso? Vou repetir. Segundo o estudo, a solidão e o isolamento são tão perigosos, tão cruéis, quanto a obesidade e o vício em drogas, por exemplo. Eles quiseram pesquisar este tema aqui, solidão e isolamento social como fatores de risco para a mortalidade. E eles conseguiram concluir que a solidão mata. Às vezes não é a morte do desencarne, é a morte em vida. Não é? Esse isolamento da morte em vida. Na 833, logo na sequência, a gente leu a 825 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou assim: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Kardec insistiu nisso, né? Ele insistiu. E os Espíritos respondem: no pensamento, opa! Olha o pensamento aí. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe freios. A gente não consegue colocar freio. Eu não consigo colocar freio no seu pensamento, nem você no meu. Pode-se-lhe até deter o voo, e tem gente que está tentando coagir até o pensamento do outro. Assédio, né, por exemplo, a violência doméstica acontece. O que você está pensando? Ah, você está pensando naquilo, né? Naquele outro. Pode-se até deter o voo, porém a gente não aniquila
o pensamento do outro. E é no pensamento que tem início as nossas doenças. A gente pensa, emana, o cérebro entende e ali se coloca o adoecimento. Então nós temos o poder na mão para o bem e para o mal. Aí é ilimitado. Então a gente tem que encontrar, meus queridos, já está chegando ao fim, eu preciso saber de vocês como a gente vai resolver o dilema do porco espinho e, consequentemente, vamos sair desse processo da solidão. Eu preciso saber disso, mas eu lhes trouxe para agregar essa resolução, essa imagem ímpar de Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica junguiana, a qual Joana de Ângeles também se inclina e traz recortes em toda a literatura da série psicológica. Este é um gesto que, por assim dizer, resume a psicologia junguiana: apontar para o centro, simbolizando que é o self, que é simbolizado pela mandala. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque esse dilema ele precisa ter como recurso que nos traga a solução da convivência e nos traga dessa solidão, desse isolamento, o olhar para dentro. A gente está olhando para fora, com medo do outro. A gente não está olhando para dentro. E Jung entendeu isso desde o início. Por isso que Joana pega carona nessa teoria junguiana, para nos fazer entender a importância da reforma íntima. Isso, estamos falando da reforma íntima, estamos falando do autodescobrimento, estamos falando do autoconhecimento, que nos traz, nos resgata da solidão e do isolamento. A busca é o self, que vai nos trazer o quê? A solitude. A solitude. A gente preenche o espaço, porque a solidão é um buraco aberto, desocupado, não é? Que nos faz sofrer. Isolados com medo de nossos espinhos. A solitude não. Ela é preenchida porque você acessa o self. Kátia, me dá um exemplo de como eu posso. Pergunta aqui para os trabalhadores da casa quais são os trabalhos assistenciais que eles têm, para que você trabalhe no bem, para o bem e com o bem. Dê comida para quem tem fome. Vai fazer a campanha do quilo. Vai receber quem está chegando na casa espírita ali, ó, no portãozinho. Seja bem-vindo. Aqui à esquerda é o nosso salão público de palestras. E aí você está sendo, não mais, você sai da solidão, sendo solidária, você está acessando. E se a pessoa não me agradecer porque eu faço o bem, Joana fala que o ato de fazer o bem já é a tua gratificação. O ato de fazer o bem já é a sua gratificação. Interessante que eu escutei isso hoje do paciente. Ele está começando a atingir o self, não é? Mas eu preciso realmente criar asas? Ser perfeito como o Pai? Não. Cada conquista já é um ato, um passo à tua evolução e você festeja. O homem, no entanto, sem ideal, eu tenho que buscar esse ideal, porque quem está na solidão como fator de perturbação, patologicamente, não tem ideal. Então, o homem, no entanto, sem ideal, mumifica-se. Mumifica-se. O ideal é de vital importância como o ar que você respira. Qual é o seu ideal, então? Eu sempre pergunto isso para os pacientes: qual é o seu ideal? Qual é o seu propósito?
Eu ainda não tenho, tudo bem, a gente vai construir junto. E você precisa ter o ideal. Não é? Mas olha, tem uns mais tímidos que falam, olha, o meu ideal é muito pequeno. Não existe ideal pequeno, ideal é ideal. Ponto. Não existe ideal pequeno, médio e grande. É o ideal. É o que te faz sentir-se vivo. Eu vou finalizar aqui para dar a terapêutica para a gente antes de chegar ao dilema. Eu posso ter mais alguns minutos ou vou procurar o direto? Eu sei que já vou. Já vou, né? Então... Não, é sério, pode finalizar. Terapêutica para evitar a solidão. Vejam, vão anotando aí que eu preciso saber a resposta do dilema. Primeiro, precisamos resolver que vamos nos afeiçoar-se a nós mesmos. A gente precisa resolver isso. A gente precisa ter uma atitude diante da gente mesmo, que a gente vai melhorar, que a gente vai se afeiçoar a nós mesmos. Essa atitude, amanhã eu vou ser diferente. Não diga isso amanhã, não é hoje. Hoje eu vou ser diferente. E aí você já entra no seu sono sonhando com o processo. E a espiritualidade vai lhe resgatar para te ajudar. Então é hoje, não é amanhã. Não é procrastinando, não. É fazendo hoje. Ah, Cátia, mas são 9 horas da noite. Dá para fazer muita coisa. Você é um espírito imortal. Você vai para o desdobramento toda noite. Você trabalha lá em cima. Eu estou falando isso porque eu acredito que todos somos espíritas aqui. Se não, depois procura a irmã aqui que ela vai explicar direitinho. Contribuir com a hora vazia em favor dos necessitados. Já falei. É um outro recurso. Confiança nos próprios valores. Faltou um S aqui. Confiança. Se eu tenho um ideal, eu tenho valores. Quais são os seus valores? Eu sou inteligente. Eu sei me expressar bem. Você precisa elencar para você. Refletir sobre o medo, prisão e o medo, prisão e medo, proteção. Porque tem uma diferença. O medo que aprisiona é que nos leva para a solidão. O medo de proteção é que nos retira da solidão, que nos protege da solidão. Eu preciso ter medo para atravessar uma rua meia-noite. Concorda? Eu preciso ter medo. Mas é um medo de proteção. Eu não vou atravessar, não vou sair de casa agora. Olha aí. Não é mesmo? Vou colocar o guarda-chuva porque parece que vai chover. Medo de proteção. Eu vou ter medo de me olhar, então eu boto o guarda-chuva na bolsa. Vamos diferenciar isso. Precisamos refletir sobre isso. Coragem para encontrar. Se vocês têm coragem para se decifrar, Joana fala isso. Vocês têm coragem para se decifrar, para encontrar esse self, transformar o egoísmo, o solitário que está em solidão é egoísta, mas ele está fazendo isso com ele mesmo. Ele está sendo egoísta com ele mesmo. Buscar companheirismo, interagir com as pessoas, ser companheiro, se colocar à disposição das pessoas, porque tem muita gente precisando da gente. É só você se inclinar um pouquinho, você vai ver. Cátia, eu não tenho dinheiro, não falei disso, não está escrito isso aqui. Tem pessoas que querem que você só escute. Mas eu não vou saber o que dizer se ele trouxer um problema. Mas ele não quer que você traga a solução do problema dele. Ele quer ser escutado. Ele quer ser escutado. E por fim, essa é muito forte, essa terapêutica, né? Oração permanente e vigilância. Orai e vigiai. Eu tenho uma paciente que fala que ela não sabe orar. Eu digo, como assim? Ela ora todo dia. Ela diz que ora todo dia. Mas como assim? Se você ora todo dia e não sabe orar? Me explica um pouco mais. Porque eu só faço o Pai Nosso. Mas você está orando, Pedro. Eu não sei falar palavras bonitas, mas Deus não quer corações especiais. Ele quer corações disponíveis. Se é o Pai Nosso que você sabe, faça. Eleve seu pensamento. Ele está escutando e você vai conseguir.
A fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima, eis os recursos valiosos para vencer-se a solidão. Joana fecha esse capítulo, nos falando que a fé no futuro não é trazer o futuro, ter fé que amanhã a tua seleção de emprego vai ser o melhor para você. E o melhor talvez não seja você selecionado, porque aquilo talvez não era para você. Então, fé que vai acontecer o melhor. E a luta para conseguir a paz íntima. Joana fala isso em toda a série psicológica. Precisamos lutar, mas não é a luta que nos fere e não é a luta que fere o outro. É a luta. Quem elege o alto da montanha sabe a elevação que ela tem. Então a gente precisa seguir, mesmo cansado. Pare, respire, bebe água e continue. Esses são os recursos valiosos para vencer a solidão. O dilema do corpo espírito. Vocês têm que me ajudar porque a hora é chegada. Diante de tudo que a gente refletiu, não é? Que a gente ouviu, que a gente se ouviu, porque a palestra é interessante, porque o ouvinte, ele está ouvindo o palestrante, mas ele está se ouvindo também, e realmente ela está falando daquilo que acontece comigo. Não é assim? Eita, é isso. Mas é bom quando a gente fala que acontece com a gente. Geralmente é falar, é o meu marido, viu? Ela está falando do meu marido. Está falando da minha esposa. Não, fala assim, é comigo, isso é comigo mesmo, né? Responsabilidade, não culpa, esse é o processo. E aí? Se aproximar com os nossos espinhos ou afastar-nos para a solidão e sucumbir? Qual é a terceira opção? Vou até beber água. Beba 1 litro porque eu não sei. Foi ótimo. Não tem nada errado. Não há nada errado. Tem o seu pensamento. Muito bom. Vocês escutaram o que ela disse? Essa é a forma que ela está lendo, dentro da perspectiva dela e talvez das necessidades dela. Não é? Ela falou que aqui embaixo, se eu estiver errado, você me corrija. Aqui embaixo não tem espinhos. É isso? Tem o coração. Se eu me juntar, forma uma bola bem protegida. Gostei, não tinha ouvido isso. Olha que eu falo muito sobre isso, viu? Eu aprendo muito com vocês. Então, para a gente saber onde está o coração do outro, onde não há espinho, o que a gente precisa? Estudar, né? Um pouquinho, né, o ambiente, para não invadir o espaço do... Opa! Joana fala sobre isso, o problema do espaço. A gente não pode invadir o outro, então a gente tem que saber como chegar. É uma boa opção. Vocês gostaram? Quem tem mais a contribuir? Alguém mais? Não há nada errado. Há como você pensa. E o seu pensamento tem que ser validado. Sempre se coloque dessa forma. Ah, mas o que eu estou sentindo é muito pequeno diante da dor do outro. Não. Por exemplo, né? Então a gente fala, mas o que? É a sua dor. Tem que ser validada. Você tem que cuidar dela. Então fiquemos com essa opção. Levanta a mão. Agora pode levantar mesmo. Ih, tem poucos adeptos. Tem poucos adeptos. Ou estão tímidos e mesmo assim concordam, ou realmente não concordam. Não é? Você concorda? Concorda. Muito bem, meus queridos. O que a gente pode dizer? Né? O que a gente pode falar sobre essa opção de como chegar próximo daquele que tem espinhos como nós?
Buscar o coração, vamos resumir. Buscar o coração do outro e saber se o outro permite que cheguemos perto. Porque assim como você tem o seu espaço, ele também tem o dele. E a gente não pode invadir, a gente tem que ser convidado. E aí a arte da saída da solidão é lutar para enxergar esse espaço. Porque vale a pena estar com o outro, não é? Vale a pena aprender com o outro, desde que a gente esteja disposto. Jesus, no momento da dor mais pungente, que estava próximo a ser acorrentado, crucificado, violado, ele não estava só. Ele não estava em solidão. Mesmo que ali ele tenha invocado a seguinte fala: afastai-me de mim este cálice, não é? Porque era o Jesus homem que estava ali. Mas mesmo assim ele não estava só. Todos nós temos esse anjo, nosso guia espiritual, nossos amigos protetores que estão próximos da gente, que estão a nos falar no nosso ouvido através de intuição, inspiração e sonho, que a gente deve vencer a nós mesmos. E buscar o coração do outro, essa é a mensagem. Buscar o coração do outro junto com o seu coração, disponível para sair da solidão. Que possamos ter a sensação que estamos apenas começando esse processo, não é? Joana, quando trouxe para Divaldo várias mensagens do primeiro livro, falando de amor, 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 Divaldo perguntou: Senhora, há tantas mensagens falando de um único tema, que é o amor? Joana, sempre instrutora, paciente com Divaldo, mas firme, falou: estamos apenas começando. Então lhes deixo essa frase para lhes impulsionar que essa tarefa é sua, mas você não está só. Essa tarefa pode lhe conduzir a uma libertação junto daqueles que precisam de você e junto daqueles que você também precisa. Busque o coração com o seu coração e que Deus nos abençoe. Gratidão e até uma próxima oportunidade.